Nunca é tarde para começar. A Pão Web 5h30, Escola do Velho Cascudo, seu encontro de fim de madrugada e início de manhã. Você sabe qual é a função de um administrador de empresas? Não sabe? O administrador de empresas é um generalista. Se fosse na medicina, seria um médico clínico geral. Não é especialista em nada e precisa ter conhecimento sobre todos os assuntos. Bom, nunca é tarde para começar. A nossa videoaula de hoje é a videoaula 29, é a aula 1076, lá no altair1957.blogspot.com, onde você pode imprimir e ler quantas vezes você quiser. E a aula de hoje é Por que preciso ser determinado? Vamos que vamos. Bora agir. Com teimosia e coragem, para tratarmos sobre determinação. Mas aqui na Escola do Velho Cascudo, como você sabe, meu principal objetivo é levar você a acreditar que seus resultados dependem única e exclusivamente de você e de Deus. Então, como eu sou um administrador de empresas, eu sou um generalista, eu sou um tipo de pessoa que gosta de transitar por todas as, né? Nós precisamos transitar pelo social, pelo econômico, pelo político, né? Precisamos entender o que é o Estado, qual a, qual a influência do Estado em nossas vidas. Então, esse aqui é um ano. Nós tratamos sobre ensino e aprendizagem. Aqui nós não falamos de política. Eu não vou em nenhum momento dizer para você que a direita está certa ou que a esquerda está certa, mas nós, em alguns momentos, precisamos comentar sobre alguns assuntos para que você aprenda alguma coisa e tome as suas próprias decisões sobre o que é interessante para você. Porque seus resultados dependem única e exclusivamente de você. Então, você precisa enxergar para poder tomar as melhores decisões. Bom, você já sabe que para aprender a aprender, você precisa ter acesso a no mínimo 3 fontes, fazer um resumo manuscrito de no mínimo 8 linhas, no máximo 15 linhas e ler quantas vezes for necessário. Nós estamos atravessando um momento aí político bem acirrado, né? Embora a campanha política não tenha começado, mas os pré-candidatos já estão aí todos a todo vapor e está acontecendo nesse momento muitas coisas que você precisa ficar muito atento para você poder entender o jogo do poder, para que você tome as suas próprias decisões, para que você tome a sua conclusão e na hora do seu voto você vote de uma forma consciente. E um dos grandes problemas que eu acredito que nós temos é que a nossa educação, ela é uma educação, vamos chamar de uma educação falha. Então a gente precisa aprender a ler mais, a entender mais sobre as coisas. Por isso que para entender um pouco sobre política, eu acho importante a gente ler sobre política. Então, acho importante a gente ler um pouco sobre, né, Getúlio Vargas, que foi um presidente aí que o Brasil teve uma mudança muito grande a partir de Getúlio Vargas, ler um pouco sobre Juscelino Kubitschek, que levou a capital do Brasil lá para o centro-oeste, para Goiás, para ler um pouco sobre Fernando Collor de Mello, que criou aquele impasse naquele momento, onde todo mundo passou a ter R$ 50 nas contas, ler um pouco sobre Fernando Henrique Cardoso, que junto com Itamar Franco
foram muito importantes aí na estabilidade da moeda do Brasil, onde hoje a gente tem uma condição, enfim, e ler bastante sobre, né, o período militar, ler sobre, né, e não preciso dizer que tem aí hoje, né, as duas forças que estão hoje aí, né, que é o Luiz Inácio Lula da Silva e os Bolsonaros. Então, leia bastante sobre isso, preste bastante atenção, analise bem, analise dentro de você e compreenda que ninguém, ó, a única pessoa que dá alguma coisa para alguém é mãe para filho, nem pai dá nada para filhos. Mãe, sim, tira da sua boca e dá para o filho, tira do seu bolso e entrega para o filho, mas nem pai. O restante. E o Estado é uma organização criada por nós, né, pelos cidadãos, onde nós elegemos algumas pessoas para fazer a gestão do Estado. Então, entenda isso com bastante clareza e procure escapar do que, né, daquela máxima que eu vou fazer isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Não. As pessoas mais competentes vão. Então, você precisa aprender bastante sobre o social, sobre o político, sobre o econômico, principalmente. E, enfim, e sobre política, porque é para você poder tomar suas decisões aí. E preste bem atenção em tudo que está acontecendo nesse momento, né? Nós temos aí a situação do Banco Master, onde ele está trabalhando aí com, né? Tem algumas situações aí onde tem a situação dos precatórios, e os precatórios têm alguma coisa a ver, porque aqui nós tratamos sobre empreendedorismo, mercado, gestão, marketing e vendas. Então, precatórios são títulos. Então, nós, enquanto generalistas, eu, por exemplo, né, que sou formado em administração de empresas, eu preciso entender o que é um precatório. Eu preciso, né, eu preciso aprender e saber a ler um contrato, né? Eu acho que você precisa também ter bastante consciência e aprender a ler um contrato. Inclusive, eu digo a você o seguinte: tudo hoje, como as pessoas, aliás, nós não devemos confiar no homem. Então, há algum tempo atrás, embora isso não seja uma regra, os contratos que a gente chamava dos contratos de bigode, eles tinham mais validade que tem hoje. Então, hoje, eu digo a você o seguinte: tudo que você fizer, faça contrato escrito e com um registro em cartório sobre seus direitos, deveres, obrigações, tudo. Procure fazer contratos escritos e aprenda a decidir sobre os seus contratos. Bom, eu tenho muitas histórias, né? O pessoal chama aí de storytelling. Se isso aqui fosse uma live de 1, 2 horas, eu, né, iria contar algumas histórias de contratos para vocês. Mas não é. Isso aqui é uma aula onde, né, eu estou eu estou trabalhando para levar você a entender que você precisa aprender um pouco mais. Você precisa aprender a aprender. Ir até as fontes, fazer um resumo manuscrito de no mínimo 8 linhas, no máximo 15, e ler quantas vezes for necessário. Aproveita, se inscreve aí no Apan Web 530, na Escola do Velho Cascudo. Vamos fazer essa escola crescer e vamos crescer juntos. Nós já estamos chegando aos 10 minutos, vamos falar um pouco sobre por que preciso ser determinado. Porque é assim que nós, com determinação, insistência e persistência, é que nós chegamos aos nossos resultados. Então, tentar mais até conseguir. Isso é determinação. É a gente tentar mais até conseguir.
A importância da determinação, da insistência e da persistência inteligente, porque isso é o caminho para a gente alcançar nossos objetivos. Então, os objetivos raramente são lineares. Então, por ele não ser linear, a gente tem em alguns momentos que passar a ser persistente. O que é ser persistente? É mudar o caminho, mudar a estratégia. Quando nós falamos sobre marketing, sobre vendas, nós vamos falar muito sobre mudança de estratégia. Então, nós vamos falar muito sobre insistência, mas vamos falar muito também sobre persistência e vamos falar muito sobre determinação. Temos que ser determinados para chegarmos nos resultados que nós precisamos. A maioria das conquistas nasce de tentativa, ajustes e recomeços. Então a gente precisa tentar, precisa ajustar e precisa recomeçar quando os resultados não estiverem acontecendo do jeito que a gente quer. Testar mais até conseguir. Não significa insistir de forma cega, mas sim aprender com cada tentativa e aplicar o aprendizado na próxima ação. Ação. Nós precisamos pensar, criar plano, organizar, agir, que é a ação, avaliar e corrigir. Então, o poder do teste. Cada teste é uma oportunidade de identificar falhas, aprimorar estratégias, desenvolver resiliência. A prática fortalece a mente e cria disciplina. Disciplina é mentalidade. Nós precisamos melhorar a nossa mentalidade, precisamos melhorar a nossa disciplina, precisamos ser mais resilientes. Mais à frente, ou eu tenho alguns artigos no autom1957.blogspot.com, onde a gente fala de resiliência. Resistir sem repetir erros. Persistir é fazer diferente. Repetir exatamente a mesma ação esperando um resultado novo é desperdício. Então, se não deu certo, nós temos que persistir, mas com uma ação diferente. O sucesso vem de testar, observar, corrigir e tentar de novo, com mais inteligência. Olha, a gente tem errado bastante nas nossas eleições, quando nós votamos. Então agora, procure ler um pouco mais sobre política, entender um pouco mais sobre a forma, para poder a gente errar menos na hora de votar. Empreendedores, atletas e artistas alcançam resultados extraordinários porque estão sempre dispostos a testar constantemente. Um produto que falha no mercado pode ser reformulado. Uma técnica de venda que não gera retorno pode ser adaptada. A cada teste, aumenta-se a chance de êxito. Conclusão: testar mais até conseguir é uma filosofia de vida. É a prática que transforma ideias em resultados. Quem aprende a testar com foco e resiliência está sempre mais próximo de conquistar aquilo que deseja. Se inscreve aí no Escola do Velho Cascudo, deixa o seu gostei se você gostou da aula. Se você não gostou, diga o que você gostaria que eu fizesse para melhorar essas nossas aulas. Até que nos encontremos na aula de segunda-feira. Hoje é sexta 13, então faça as suas orações, peça a Deus que te proteja para que você tenha um final de semana com paz e saúde. Até segunda-feira.